Hoje aqui no Soagro.net nós vamos conversar sobre gestão de propriedade rural, agronegócio e também sucessão familiar. Tabus que poderão ser quebrados a partir desta entrevista para você melhorar a gestão aí na sua propriedade rural, hold familiar, por exemplo. Você já deve ter ouvido falar, mas talvez não tenha um profundo conhecimento do que ela pode representar de rentabilidade, inclusive, aí na sua propriedade após a criação. Então é sobre isso que nós vamos tratar mais na entrevista de hoje. Para falar mais sobre esse assunto, hoje nós estamos aqui com o Dr. William Júlio de Oliveira, ele que é conselheiro de administração e também advogado. Doutor, obrigada por ter aceito o convite de estar aqui com a gente, conversando durante esse período com as pessoas aqui que estão no nosso canal. O senhor tem uma ligação forte no agronegócio, atua no agronegócio, já trabalhou em entidades importantes como a FAEP e também o Sindicato Rural Patronal de Cascavel, isso há mais de 10 anos, e hoje atua nessa área também, fazendo aconselhamento para as famílias. Qual a ligação de agronegócio com aconselhamento de famílias quando se fala em sucessão familiar? Tudo bem, doutor? Tudo bem, Sirlei. Prazer, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição para contribuir um pouco com a família no agronegócio. O grande desafio, não é, Sirlei? É a continuidade da propriedade rural, a continuidade das atividades que eu digo que tem que se tornar empresariais dentro do agronegócio no contexto das famílias empresárias. Esse é o grande desafio para o agronegócio, a sua profissionalização e a sua continuidade. Quais são os desafios da sucessão no agronegócio, doutor? Perfeito. Veja que há muito tempo se falava do êxodo rural, né? Da saída das pessoas do campo para a cidade. No ambiente familiar, isso também se repetiu. Os filhos saíam para a cidade para estudar e alguns não retornavam, né? E alguns ficavam trabalhando no agronegócio. E isso, ao longo do tempo, gera muitos conflitos, inclusive daquele filho que continua trabalhando na propriedade, ajuda a crescer o patrimônio, e no momento de falta de um dos pais, se tinha ali algum conflito sobre divisão patrimonial. Então é importante entender que existem dois tipos de sucessão. Uma sucessão empresarial, da continuidade da atividade econômica, e uma sucessão patrimonial. A sucessão patrimonial, ela é base de direito. Direito tributário, direito sucessório, direito societário. Agora, a sucessão empresarial, ela faz parte de uma transmissão de conhecimento dos patriarcas fundadores e até mesmo daquele irmão que ficou trabalhando muito tempo, para aqueles que têm um direito sobre aquele patrimônio. Então, este é o grande desafio, equilibrar a todas essas características dentro de uma gestão patrimonial mais profissionalizada. O senhor fala em grande, mas o que a gente pode considerar nesse contexto que o doutor acabou de dizer, que talvez seria o maior desafio, a maior dificuldade, ou que hoje o senhor percebe nas propriedades rurais que tem sido o maior dilema entre as famílias? Justamente a clareza sobre a relação de capital e trabalho entre os herdeiros e sucessores. Deixar muito bem clara essa diferença entre o que é o herdeiro e o que é o sucessor. O herdeiro, pensando num falecimento de um patriarca, é aquela pessoa que vai herdar aquela propriedade. E o sucessor é quem vai dar continuidade naquela atividade. O desafio é você quebrar esse tabu de falar sobre esse contexto ainda em vida, onde o patriarca pode pensar em antecipar um patrimônio, planejar a continuidade da atividade. Nós temos cenários hoje de pequenas propriedades rurais que diversificam os investimentos, seja por exemplo, com energia solar ou até agora em algumas questões como holdings rurais, fazendo parte de fundos de investimento no agro. Tudo isso tem que ser muito discutido em família. Agora, se as famílias não dialogam para profissionalizar essa discussão, muitos conflitos surgem daí. Como resolve, doutor, por exemplo, numa propriedade onde, porventura, o pai vai fazer a divisão, ou então, porventura, o pai ou a mãe, houve esse falecimento já, né? E aí vai se fazer uma divisão de bens, de terra até das tarefas, né? Só que um ou dois dos filhos estão envolvidos naquela propriedade, estão ali trabalhando mesmo. E os demais, eles estão na cidade, têm outras funções. Como que consegue se fazer essa divisão de uma forma igualitária? Uma das ferramentas aplicáveis nesse contexto é a holding rural.
né? Uma ferramenta muito utilizada para fins de planejamento sucessório, tanto sucessório patrimonial quanto sucessório na própria atividade. E outros instrumentos são auxiliares disso, um acordo de sócios, um protocolo de família, né? Então todos esses aspectos envolvem uma análise tributária da viabilidade disso, o entendimento do imposto de renda das pessoas físicas. O que a gente percebe, Sirlei, é que o ambiente neste momento está mudando. Nós vivemos uma prosperidade no agro, mas há uma previsão de um aumento sobre tributação de patrimônio, há uma previsão de mexer um pouquinho nas reformas tributárias das propostas que estão aí tramitando, sobre a própria tributação da atividade no agro. Então, no longo tempo, para evitar uma dilapidação de patrimônio ou mesmo o conflito familiar, começa-se a discutir isso dentro de um contexto de gestão e planejamento sucessório. Entender que a propriedade rural é uma empresa é um passo importante também, né, doutor? Claro, para os irmãos se tratarem como sócios, no momento que estiverem falando dessa questão da empresa, e para os irmãos se respeitarem enquanto irmãos quando estiverem falando dentro do ambiente família. Perceba que já há bastante tempo tem uma tríade chamada propriedade, empresa e família. Da escola de Harvard, o professor John Davis, desde 1970, desenvolve estudos quanto a isso. E todas as grandes empresas do agro hoje seguem essa tríade. Momentos de se tratar as questões da propriedade, momento de se tratar as questões como empresa, momento de se tratar a questão como família. A mescla dessas três esferas é que é o grande desafio, né? Então, veja, tratar o irmão como irmão e o sócio como sócio. A holding rural, uma vez sendo viável para aquela família, é um dos instrumentos que ajuda nessa profissionalização. Porque, além daquela atividade já desempenhada ao longo do tempo, pode-se, inclusive, utilizá-la como ferramenta de instrumento financeiro, né, para a continuidade do patrimônio dessa família. Talvez quem esteja assistindo essa nossa conversa agora pode estar pensando, mas isso é só para grandes empresas ou grandes fazendas. Não é o caso, não é o meu caso, que tem aí 20 hectares, 30, 50, enfim, uma pequena propriedade, talvez ele ainda pode se considerar. Isso é uma realidade, doutor? Eu diria, é um pré-conceito formado que só para as grandes. O que a gente defende é a ideia de trazer esse exemplo das grandes para as médias e inclusive também para as pequenas. Porque outras ferramentas como doação, testamento, quando se fala da sucessão patrimonial, são mais usuais. Mas será que serve para aquele núcleo familiar? Então, cada família, independente do tamanho do patrimônio, tem as suas características próprias. E ouvir as pessoas, fazer o mapeamento de interesses, tanto dos herdeiros quanto dos patriarcas, né, os sucessores e os sucedidos. Isso é muito importante. Quando você trata do aspecto familiar, tem muita individualidade. Esta fórmula não é pronta, é um método de trabalho, é uma abordagem essa da tríade, mas envolve muita pesquisa, muito diálogo, muito cálculo para saber da melhor alternativa para cada núcleo familiar. Doutor, agora pode ser uma preocupação das famílias quando vão criar as holdings rurais, por exemplo, em relação a impostos. Tem que se pensar nisso e por isso é preciso ter ajuda, né? Veja, alguns impostos são muito característicos quando nós falamos do planejamento sucessório no agronegócio. O ITCMD, falamos aqui o caso quando há uma transmissão do patrimônio por causa-mortes ou por doação. Hoje, no estado do Paraná, 4%, e cada estado tem a sua alíquota, e há uma tendência de aumento disso, né? Estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, já tem também projetos nesse sentido, de aumento da alíquota de TCMD. Nós percebemos que este momento de pandemia, que embora elevou os bons resultados no agro, no país como um todo, vai haver sim, no nosso modo de ver, um aumento da carga tributária sobre o patrimônio e, portanto, com a legislação atual de hoje, dentro de uma visão conservadora, aproveitar ainda esta oportunidade para fazer um planejamento em vida, com tempo, antes que seja necessário. Um outro imposto muito debatido quando se fala disso é o ITBI, a transmissão dos bens imóveis da pessoa física para esta pessoa jurídica. Existe até um recente julgado do STF que fala sobre isso, questões de limitação, de imunidade, enfim, mas volto a dizer, cada família empresária
do agronegócio terá a sua realidade e a sua finalidade. Por vezes, a estrutura de uma holding rural pode ser utilizada para a profissionalização, por vezes para a busca da economia de maneira conservadora, economia nos tributos, por vezes para fins de uma divisão igualitária entre os sócios herdeiros. Falamos aqui bastante sobre holding rural, o senhor acabou de comentar, mas talvez quem esteja nos vendo agora ainda não entenda exatamente como é e como ela funciona. O senhor pode explicar um pouquinho mais? Claro, é uma empresa criada no âmbito da família, com os participantes daquela família, irmãos, pais, esposa, né, que vai dar continuidade naquele patrimônio que antes era gerido nas pessoas físicas, muito do patriarca, ou talvez até de alguns dos irmãos, agora numa pessoa jurídica. O que é importante entender também, Sirlei, é que é muito comum no agronegócio sociedade entre irmãos. Né? Então, ou que agora os mais novos vão chamar dos tios. O meu tio e o meu pai eram sócios. Então, temos aí um consórcio de primos. Será que as divisões são todas iguais? As participações, uma família que tem mais herdeiros contra uma família que tem menos herdeiro. Como equilibrar isso? É muito comum no agronegócio as sociedades de fato. As sociedades entre um pai veio de alguma outra região do país, dois irmãos deram sequência naquilo e hoje tem aí os primos. Então, ao criar uma pessoa jurídica, uma holding rural ou até mesmo uma administradora de bens para esta finalidade de gerir esta propriedade, cada um terá lá as suas cotas de participação, iguais ou eventualmente até diferentes. E aí é um mecanismo, inclusive, de separação das atividades. O que é atividade do agro fica nesta empresa, o que é outras atividades imobiliárias, por exemplo, com imóveis na cidade, prédios, casas, enfim, em outras estruturas. Como o seu escritório de consultoria também pode ajudar na montagem dessas holdings, nessa administração, doutor? Nós temos um histórico de já mais de 30 clientes atendidos nesse setor. São projetos de médio a longo prazo, 2, 3, 5 anos, porque entra muito dentro da linha da governança, a parte de aconselhamento desde o início, seja para resolver um conflito, seja para estudar a melhor alternativa, até o acompanhamento dessas estratégias implementadas. Então veja, aqui nós apuramos mais ainda o aspecto de gestão, além da parte, obviamente, jurídica, né, envolvida. Nesse aspecto de gestão, a criação de conselhos, conselhos de família, conselhos consultivos, conselhos de sócios, conselhos de administração, cada etapa dessa, ao longo do tempo, 3, 4, 5 anos da evolução dessa família empresária, tem uma metodologia própria, tem uma abordagem própria. O que é importante entender? Que dentro dessas 3 esferas, nós precisamos auxiliar as pessoas na resolução dos conflitos, eventuais conflitos familiares, prevenir estes conflitos, na esfera da propriedade, entender aquela propriedade rural, o que é possível de fazer lá com uma melhor economia de tributo, uma antecipação para evitar uma tributação mais alta, e na esfera da empresa entrar então com as melhores práticas de governança corporativa para alinhar a gestão com a sucessão. Agora, a holding familiar, além de, no meu ver aqui, pelo que o senhor está dizendo, organizar, né, a propriedade rural, organizar os negócios, ela também pode ter uma série de outras vantagens, benefícios, acessos, inclusive, que o produtor rural, essa nova empresa, né, essa gestão familiar, pode ter. Quais são elas? Claro. Veja, recentemente agora, no final do mês de março de 2021, foi aprovado a criação do FIAGRO, a criação de fundos de investimento para o agronegócio. Então, quando você já tem toda estruturada essa propriedade, toda estruturada essa gestão, você pode inclusive ter acesso a capital mais barato, né? Captando dinheiro no mercado financeiro para novos investimentos dentro da propriedade. Se você não tem isso estruturado dentro de uma administradora de bens, de uma holding rural, de uma pessoa jurídica, de uma agropecuária, enfim, você não tem condições de acessar essas oportunidades de mercado que a legislação está trazendo para fins de reaquecer a economia como um todo.
Agora, a holding rural realmente ainda é um setor, um segmento que os produtores rurais ainda têm bastante dúvida, né, doutor? Sempre, natural. E no nosso modo de entender, é porque essas dúvidas não estão colocadas nas esferas corretas. Veja, a dúvida quanto à sequência da atividade no seio da família. Uma grande dúvida. Isso só vai acontecer para o patriarca uma vez na vida. Mesmo ele tendo herdado já de um pai, o momento é diferente. Para ele é diferente, né? A dúvida das questões tributárias. Um bom contador, um bom advogado tributarista vai poder auxiliá-lo nessa decisão. A decisão da continuidade empresarial. Será que é melhor eu vender esta propriedade ou é melhor eu, de fato, continuar investindo nela? Porque todas as propriedades rurais demandam uma alta carga de investimentos todos os anos, né? E é um risco, eu gosto de dizer assim, no caso das lavouras, um risco a céu aberto. Né? Então, será que no longo prazo esse patrimônio familiar se melhor bem administrado de uma maneira profissional, com todo um aparato de contadores, advogados, conselheiros, profissionais da área técnica, seria melhor do que administrado do que a própria família? Os membros familiares teriam outras aptidões tão boas quanto para fazer outras atividades, na engenharia, na advocacia, na medicina, enfim. Essas são as dúvidas que, ao se falar no simples tema holding rural, já vem à cabeça do patriarca. Como a sua equipe consegue identificar isso? Porque hoje é bastante comum, às vezes, a pessoa querer continuar na propriedade rural ou querer vir trabalhar na propriedade rural da família, no caso de uma sucessão, mas ele não entender nada do negócio, não saber nada do que aquilo que está acontecendo ali. Então, ele precisa se inteirar. Vocês ajudam também nessa identificação da característica, porque a pessoa ela pode ser boa em finanças, mas ela quer trabalhar em outro setor de dentro da propriedade, sendo que é finanças que ela talvez devesse estar fazendo de forma principal. Como vocês ajudam a identificar isso dentro dessa holding familiar? Claro, obviamente você tem que conversar com todas as pessoas envolvidas, com todos os atores envolvidos nesse cenário. Inclusive, né, Cirlei, vamos ser muito sinceros, as mulheres, por exemplo, sempre foram muito relegadas ao agro. A mulher tem conseguido abrir o espaço no agro. É muito comum nós encontrarmos problemas de divisão patrimonial porque as mulheres não foram privilegiadas ou não tiveram a sua parte patrimonial corretamente distribuída. Em algum momento volta-se isso para uma nova discussão, queira-se evitar isso dentro de um contexto de um inventário, dentro de um contexto de morte, porque nesse momento não é o adequado para a família tem que cuidar deste luto, né? Então, neste caso, a gente conversa com todas as pessoas e identifica os perfis profissionais, né? Para depois estabelecer um quadro de comando. Na primeira linha, quem é que vai mandar? Quem é que vai ter o poder? É o patriarca? É um herdeiro? Por quê? Quais são as características pessoais de liderança dele para a continuidade desse negócio? Segunda linha, é também um familiar? É primo? É irmão? Quais são as contribuições que ele vai dar ao longo do tempo? Terceira linha, uma gerência? Ou em quanto tempo este herdeiro vai estar pronto para ser o líder, o diretor-presidente dessa empresa? Enfim, são todos esses aspectos que, no mapeamento de interesses, dialogando com as pessoas, conversando, entendendo o aspecto individual, a história de cada um, é que aí nós podemos aconselhar, né, a melhor alocação de pessoas e recursos. Outro fato que também deve acontecer, né, doutor, as propriedades, as famílias vão criar a holding e dizem a gente consegue fazer tudo isso sozinho, não precisa de ajuda, a gente, assim, às vezes até medo ou preconceito mesmo, que o senhor já disse, de pedir ajuda para fazer algo profissional. Pode ter perdas em relação a isso? Claro, e principalmente se vier com a mentalidade focada exclusivamente no tributo. Né? Pré-conceitos de que o governo está roubando, de que já se paga muito caro. Quando você constrói cenários e mostra que a atividade rural hoje ela é econômica, mas no longo prazo, com uma reforma, pode se tornar algo um pouco inviável para aquela família, para aquele contexto, outros pontos de análise surgem. O que a gente tem que destacar é que os benefícios
de você ter este método, os benefícios de você aplicar isso de maneira personalizada para cada realidade da família empresarial do agro, visando isso, a continuidade do negócio, sem conflito e com bom resultado. Doutor, e é possível prevenir crises dentro de uma empresa familiar, por exemplo? Claro, Cirlei, veja, toda empresa, seja ela rural, né, ou mesmo fora do contexto do agro, é possível de prever crises. Existem 3 possíveis crises dentro de um contexto empresarial familiar que se aplicam no agro. Quando a receita cresce mais que o talento interno. Veja, nesse tempo de bonança do agro, nós podemos não ter um herdeiro com uma educação financeira adequada, portanto, a receita cresce mais que o talento interno para manter o negócio. Primeira crise. Isso é possível de ser previsto. E é um perigo. Muito. A segunda é a estagnação do negócio. Sempre na mesma atividade, não acompanhando as oportunidades que podem ter. E o agro é um celeiro de oportunidades, né? Porque esteve na parte, por exemplo, de avicultura o tempo todo. Será que não pode diversificar um pouco? Então, cuidado com a estagnação do negócio, né? E a terceira, que a gente espera que nunca aconteça, é quando você tem a queda livre, né? Você já não consegue faturar para pagar as suas contas. Você já não consegue uma ou duas safras que teve uma intempérie, uma ou duas safras que não teve um bom resultado, você tem então lá um endividamento e a perda do patrimônio familiar, né? Então, esta é a queda livre. Portanto, essas 3 crises podem ser previstas. Quando o talento cresce menos que a receita, né? Ou a receita cresce mais que o talento interno, a estagnação do negócio ou a queda livre é um contexto mais de endividamento. Como o senhor vê a questão do agronegócio no momento atual em que o mundo está vivendo? Eu vejo que nós temos no mundo todo uma grande demanda de alimentos. Vejo com muita preocupação, por exemplo, os projetos de lei que querem abrir terras para estrangeiros, porque isso mexeria muito com o nosso mercado de commodities. O Brasil tem uma tradição no mercado de commodities, é o grande exportador. Eu vejo com muita bons olhos a profissionalização no agro, como está acontecendo, e acredito que a governança corporativa, a gestão patrimonial e um planejamento sucessório muito bem feito são ferramentas muito adequadas para dar essa sustentabilidade no agronegócio. Doutor, como que o senhor e a sua equipe podem ajudar os produtores rurais ou as famílias que estão acompanhando agora essa nossa entrevista a gerenciar melhor as propriedades? Olha, acho que a gama de informações que a gente buscou contribuir aqui, né, através do seu convite, deixa no ar muitas indagações das quais os produtores podem se perguntar aí ao longo do tempo. E nós estamos à disposição para responder a perguntas, a analisar a situação individual de cada um, conforme procurarem. Obrigado, doutor. Hoje nós conversamos com William Júlio de Oliveira, ele que é conselheiro de administração e também advogado. Fique bem informado, fique no Sou Agro.